Obrigada, Pedrinho, por aceitar o convite. Imagina, eu que te agradeço de estar aqui, imagina. Muito obrigada, gente, porque assim, eu sou super fã da jornada do Pedro, que eu não sei se vocês sabem, mas há coisa de uns 4 anos, esse menino audacioso largou para trás o que muita gente considera assim o topo da carreira, e ele teve coragem de dar uma virada e arriscar todas as fichas no sonho dele. Porque ele é ator e ainda bem que ele teve essa coragem, porque senão a gente ia estar sendo poupado de uma coisa que a gente não merecia ser poupado, porque esse menino é um poço de talento. Então, assim, antes de mais, obrigada por essa atitude empoderada de você apostar na sua carreira, que eu acho que se a gente não aposta primeiro na gente, quem é que vai, não é? É verdade. Eu que agradeço essa introdução linda, que você, seu olhar generoso sobre a minha trajetória. Obrigado. Gente, mas não é isso, cara. Com 20 e quantos anos você... A gente pode dizer que você chegou no topo do Everest. Para quem, de repente, queria uma carreira dentro da TV Globo, você com 20 e pouquinhos anos estava lá dentro como produtor de elenco, não é? Sim. E, de repente, ter esse teu chamado aqui para o teu ator ser mais forte exige muita coragem, cara, porque a gente sabe que a vida do ator é feita de muita instabilidade, né? De muito risco. E você trocou esse lugar seguro, entre aspas. Sim, sim. Eu tinha 26 anos, estava trabalhando direto assim como produtor de elenco de televisão, e alguma coisa dentro de mim começou a mexer, assim, do tipo, você tem que ir embora, assim. Não dá para explicar muito exatamente, né? Porque eu me vejo hoje de fora e a coragem que eu tive lá atrás, eu não sei se eu teria hoje, mas eu tive e não me arrependo, sou super grato por toda a minha trajetória, todo o meu percurso, mas foi realmente uma coisa que aconteceu ali em algum momento e que a coisa foi, e que foi ótimo, foi maravilhoso. Mas foi muito pela minha idade também, porque eu estava com 26 anos, com muitas responsabilidades, e eu falei, não, peraí, vamos ter 26 anos? E aí eu me dei o luxo de ter 26 anos, porque se eu tivesse já 35, não sei se eu ia fazer tudo que eu fiz. Mas a gente tem uma, eu não sei, às vezes a gente falou isso na nossa conversa essa semana. A gente não sabe, tem comboio que a gente não sabe se passa 2 vezes, né? Exatamente. Tem coisa que a gente não sabe se vai acontecer 2 vezes na vida, mas às vezes nem precisa, né? E assim, eu por acaso prefiro acreditar que se uma coisa aconteceu, é possível que ela volte a acontecer. Que a gente tenha que modelar mais ou menos como isso acontecer. Se você quer evitar, aprende com o erro do passado, mas se é um sucesso, se é um ponto alto, eu acho que a gente é capaz de ir lá atrás e tentar repetir a receita. E se aquilo tiver mesmo muito dentro do nosso destino, com certeza acontecerá. Só que tem coisas que eu acho que acontecem na vida só mesmo para serem pontos de virada, né, Pedro? Sim. E eu não sei que tipo de ator você era antes dessa experiência, mas com certeza muita coisa deve ter mudado, não é? Porque quando você tem algum poder na sua mão, quando você está do outro lado, não é o poder da decisão, mas também é o peso da responsabilidade. Quando você está aqui, você começa a entender um pouco o que é que faz aquela roda girar e por que as coisas são como são. O que mudou assim mais drasticamente por essa passagem lá? Eu acho que primeiro, assim, o que é mais interessante destacar nisso da minha trajetória na produção de elenco, na direção de casting, é justamente a maior faculdade que eu já fiz na vida, porque eu dirigi mais de 1000 testes de elenco, sei lá, 1500 por aí. Fiz muita coisa mesmo. E você assistiu o outro, né, num espaço tão íntimo, de uma exposição gigante, num lugar tão opressor que é a indústria da televisão, né? Então, isso de cara, assim, eu já destaco como uma universidade que ninguém fez, eu fiz, sabe? Isso já foi muito legal. E, por outro lado, o fato de estar de dentro, né, da indústria, de dentro da máquina, você ter um entendimento total do mercado, né? Você entender
como a roda gira de verdade, né? Porque quando você tá de fora, você só tem uma ideia de como as coisas podem acontecer ali, né? E eu me vi muito nesse lugar, assim, de tipo, era assim que eu tinha que tá fazendo. Era isso que eu tinha que ter feito e não fiz. Como as coisas são bem mais simples, sabe? E a indústria do cinema, a indústria da televisão pintam toda uma história que, na verdade, cara, é uma indústria como outra qualquer. É um mercado de trabalho, entendeu? Todo mundo precisa de todo mundo. As peças se encaixam na roda. Então, a gente cria uns monstros, né? Os atores criam uns monstros sobre as coisas e, na verdade, eu acho que é mais simples. Só que é isso. Eu só descobri que era mais simples vivendo o que eu vivi. E aí é sacanagem, porque, né? Como é que você passa isso, né? Ai, a gente já falou sobre isso. Você vai passar muito isso, pelo amor de Deus. Porque se tem uma coisa que me dá muito pano para manga nos treinamentos é ressignificar o lugar do teste, não é? Sim. E eu acho que é possível, eu acho que você entendeu isso quando você estava lá, não é? O quão urgente é para o artista ressignificar esse ambiente de teste, esse momento da vida, porque é possível que ele se repita muitas vezes, né? Até que a carreira decole, e decolar não garante, né? A TV Globo mesmo, durante muito tempo, seguiu fazendo algumas experiências, testando alguns protagonistas para saber se era mesmo aquilo que eles queriam, se queriam, se aquilo jogava, né? É muito mais difícil se manter, né, do que entrar propriamente, né? Entrar também é difícil, mas depois que você entra que o trabalho começa, né? Tipo, é bem delicado isso, assim. E eu sempre destaco essa questão do autoconhecimento, né? Acho que assim, para além de toda a abordagem técnica, né, e de estudo sobre o fazer artístico, né, especificamente, como a gente trabalha com material humano, eu acho que o que eu mais falo para as pessoas é o amadurecimento é a melhor coisa para qualquer ator, isso é um fato, mas que tipo de amadurecimento, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento vai te dar autoestima, porque você vai saber exatamente quem você é, né? Claro, enquanto ser mutável, porque mudamos, sou hoje, não serei amanhã, ou serei outro, ok? Mas entender quem nós somos, qual o nosso tamanho, o que nós podemos oferecer, né? Em que lugares eu posso dar e onde eu posso ocupar melhor o meu ator, né? Porque isso, primeiro que isso acaba com as frustrações, porque as expectativas vão estar redimensionadas para o real. Exato. E isso já te coloca no mercado, né? Falando de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais tranquila, mais calma. E aí um teste para uma pessoa que já está com esse tipo de abordagem sobre si mesmo, ele é só um teste, né? A pessoa vai lá, entrega o que ela tem, um beijo, tchau. Olá, boa tarde. Eu acho que tem alguma coisa que pode ser muito interessante para você, não é? Exato. Não é um lugar onde eu estou pedindo alguma coisa. Ressignificar esse lugar do teste realmente é urgente. Quando eu fazia os testes, quando, por exemplo, eu tinha um teste de um personagem, aí eu chamava 20 atores. Eu ficava nervoso. Porque eu selecionei aqueles 20 atores para mostrar para o diretor e eu precisava mostrar pelo menos 7 incríveis. E aí eu tinha a expectativa dessas pessoas arrasarem. Então, se você olhar dessa perspectiva, eu estava muito mais na mão dos atores do que eles na minha. Porque eu queria entregar o meu trabalho. E o meu trabalho era fazer com que eles, cara, mandassem muito bem. Um teste bem feito é quando o diretor fica em dúvida em 4 pessoas. Agora, quando eu levo um ator e meio, entendeu? Você fez um péssimo trabalho de casa, né? E eu vou ter que refazer tudo, porque ele não vai decidir se ele só tiver uma opção, entendeu? Ele vai querer ver mais. Então, sim, dentro dessa perspectiva, o ator constrói uma perspectiva de que, na verdade, o produtor de elenco também tem um trabalho a ser realizado e ele também depende de mim. Que eu dê o que ele tá pedindo, entendeu? E o que é esse teste incrível? O que é esse teste incrível agora, como um ator
você entra nada menos do que para, né? É muito engraçado isso, porque eu sou completamente esotérico e acho que tem coisas para além da matéria aqui entre nós. E eu acho que alguns dos testes. Eu fiz alguns testes muito, muito legais, assim, que eu guardo, inclusive, tenho tipo de recordação, assim. E eu acho que o que é mais. Os testes que mais dão certo é quando o ator tem entendimento do texto, assim. Que ele tá sendo. O que está sendo dito, o que está sendo pedido. Quando você tem plenitude sobre um discurso, né? A mensagem chega. E isso transborda no corpo, isso transborda na fala, isso transborda no olho, porque na televisão o olho, né, é um lugar onde a verdade, entre muitas aspas, né, ela aparece assim, né? O trabalho do ator aparece muito. Então acho que o entendimento do texto é um bom caminho assim para um teste bom. Se você lê um texto, entender, eu percebia muitas vezes que os atores não estavam entendendo o que eles estavam dizendo. E aí fica na forma. E aí não aprofunda. Como é que você faz um teste, né, profundo que a mensagem chegue? Você tem que entender o que você está dizendo, né? Então, partir do texto que foi dado, eu acho que é uma boa dica, assim, para um bom Partir do teste. texto. Eu acho que quanto mais experiência você tem também, né? E no teu caso, você é ator, eu acho que fica muito latente para quem está fazendo o teste, para quem está conduzindo o teste, o quanto aquela pessoa se jogou, né, na preparação também. Eu Sim. acho que isso é 50% do trabalho. O quanto você se joga para depois você... Enfim, o quanto você se joga, o quanto você prepara para depois você também conseguir soltar a sua ideia e surfar na proposta do diretor de casting, por exemplo, né? Isso fica nítido, a insegurança vai aumentando, a pessoa está muito agarrada ao texto, à forma, que tudo, porque não preparou. E quando você prepara, né? Desculpa te cortar, Nada. mas quando você prepara e você entende o que está sendo dito, outras leituras daquele mesmo texto aparecem, né? Isso é muito bonito de ver quando você faz um teste de elenco, você dá o mesmo texto, às vezes, para 10 pessoas, e o que te dão de volta são coisas completamente diferentes. Isso é muito bonito de ver do trabalho do ator, né? Os Eu acho que é isso que deve fazer um dia de testes, você não acabar tão mal, não é? Porque você vê 300 propostas e que tomara sejam 300 propostas realmente diferentes, né? Que o ator tenha mesmo colocado alguma coisa ali, tenha trazido o contributo dele, que ele tenha esse nível de estima. Agora, Pedro, o que você acha que também contribui tanto para um... Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que é aquela da nota de $100, que você amassa dólar, né? Tipo, você amassa várias vezes os atores e joga fora. Não é dessa, não é dessa, não é dessa. O cara tá no 100º teste da vida dele. Como é que ele faz, né, para continuar brilhando, né? O que você acha que tem aqui que você poderia dizer? Tem algum truque, tem alguma coisa que o cara possa fazer para ele, por mais que ele esteja destroçado, ele construa uma atitude empoderada? Isso é muito. Isso eu posso falar da minha experiência, né? Porque aqui em Conta lá, Portugal. então. Conta lá como que você chegou. Conta que essa história é linda. Como que porque você foi parar na direção, na preparação? Eu trabalho como ator e eu faço muito teste até hoje, né? Então tem esses momentos de tipo, nossa, hoje eu não tô nem um pouco afim de dar um sorriso e o teste é a coisa mais feliz do mundo, né? E aí é o trabalho do ator que a gente tem que buscar nesse momento, né? Porque você faz um personagem triste, você pessoalmente não precisa estar triste, né? A gente vai ali tateando esse lugar, mas tem muitas motivações. No meu caso, nos últimos tempos, é o cachê. Acho ótimo. O cachê é uma grande motivação nesse momento, porque você, né, mira ali naquilo. Mas não, tô brincando. Mas eu acho que é isso, assim,
o ator tem um livro muito bom que eu li na faculdade, que se chama As Paixões Ordinárias, agora eu não sei falar o nome do autor, David Le Breton, ou David Le Breton, não sei o nome, mas é um livro onde ele fala que o ator é o atleta das emoções. E nós somos o atleta das emoções. A gente, né, pega as emoções e a gente controla ou sabe usar nos momentos onde a gente quer que elas apareçam, né? Então, essa coisa que você disse, né? Tipo, cara, eu tô no meu 100º teste, eu já não aguento mais ouvir não, eu não consigo mais fazer o teste de tanta frustração que eu tenho. Cara, transforma isso. Como é que você pega essa sensação de frustração e transforma no que aquele personagem precisa? Isso pode ser um caminho. Boa. Né? Tipo, é o ator como atleta da emoção mesmo, atleta do amor, atleta da raiva, atleta do choro, né? A gente pega essas emoções todas e a gente exercita isso, né? Com 1000 técnicas possíveis, né? Física, mental, e você vai indo por esse caminho. Eu acho que o trabalho do ator ele vai ficar sempre à frente da emoção do indivíduo, né? Acho que isso tem que existir de cara, assim, antes Se de isso não qualquer estiver coisa. acontecendo, a gente tem que rever as estratégias da técnica e Exatamente. da própria performance, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Mas você me perguntou como é que eu fui parar na direção de casting. Sim, queria que você contasse a história assim, no detalhe. Onde você estava uma semana antes? É muito engraçado isso, porque eu acho que, para mim, ter ido trabalhar com direção no departamento de elenco, né, com os produtores de elenco e tudo, foi muito engraçado porque foi um divisor de águas e uma fenda na minha vida muito delimitada e interessante, porque eu estava no dia 3 de junho, mais ou menos, entre esses dias, assim. Eu fiquei, na verdade, do final de maio até meio de junho, fazendo elenco de apoio de uma novela. Primeira fase de uma novela, eu era elenco de apoio. E para quem trabalha em televisão, vocês sabem que o elenco de apoio não tem nem nome, né? Eu era o amigo 4. A gente vai chegar lá, o amigo 4. Eu era o amigo 4. Ninguém sabia meu nome, me davam qualquer roupa para vestir, maquiagem nem precisava, o sapato era o meu mesmo, a pessoa estava ali entregue, sabe? E aí, por acaso, fui convidado para uma entrevista a partir de um amigo meu, na época, que me indicou para esse trabalho, para ser assistente de produtor de elenco. Só que isso aconteceu durante esse processo todo que eu já estava fazendo o elenco de apoio. Você estava no seu inferno astral? Eu tava no inferno astral, pior que eu tava. Tava, em junho, Eu tava no meu inferno astral. E aí me chamaram para essa entrevista, acabou que eu fiz a entrevista, mas eu tava nesse momento da nota de $100, entendeu? Que é tipo, eu não aguentava mais, eu tava fazendo elenco de apoio, tipo, achando tudo um saco, não sei o quê. E aí me chamaram para essa entrevista e eu fui também no piloto automático, assim, não tava muito, sabe, tipo, fui. Fiz a entrevista, também não dei muita bola, porque eu também já tava descrente desse mundo, sabe? Falei, se rolar, rolou, se não rolar também, não sei. E eu lembro que nessa época, eu estava fazendo o processo seletivo para trabalhar na Livraria da Travessa. Ou seja, eu estava bem perdido aí na vida. Eu tava fazendo várias coisas, tipo, atirando para todos os lados. E aí, me chamaram, no dia 1º de julho, me chamaram para eu começar a trabalhar com o André Reis. Lá eu fui fazer a produção de elenco daquela série Ligações Perigosas com ele. Foi incrível. Uhum. E aí, gente, é isso, né? Eu saí do elenco de apoio para dentro do departamento de casting da mesma empresa. Então, eu acho que para mim eu fui do inferno ao céu muito rápido e foi muito legal essa experiência, justamente para trabalhar essa empatia, né? Essa relação do diretor de casting pro ator, né? Eu fui para um lugar onde eu estava, né? Tipo, eu estava num lugar
fui para o outro e comecei a receber essas pessoas para fazer teste com um olhar muito próximo de onde eu estava até ontem. Então, eu acho que esse foi um diferencial muito interessante, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, porque eu sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam sentindo, qual era o tamanho da expectativa delas, sabe? O que elas estavam querendo ali. Então, eu acho que eu consegui fazer coisas muito, muito legais nesse lugar, assim, de ressignificar o teste até para essas pessoas mesmo, de estar fazendo aquilo de uma outra maneira. Já a partir da minha geração também, né? Porque já tem uma outra abordagem, eu acho. E também da minha trajetória de ator, né? Porque um ator dirigindo outro ator, eu acho que tem ali uma irmandade, uma cumplicidade ali que faz a diferença. Então, acho que isso é sempre muito legal quando eu estou dirigindo um teste. Isso fala muito, né, dessas migrações, assim, de carreira. Para algumas pessoas é uma progressão na carreira, né? Você é atriz, depois você quer dirigir, enfim. E para algumas pessoas está de boa, mas para quem está de fora, e as pessoas não têm a menor ideia de como a banda toca, pode parecer também um lugar de desistência, de que você foi para uma outra coisa por frustração e tal. E a gente fala muito sobre isso. Ah, no final o fulano é um pouco frustrado, então acaba não dirigindo, não acolhe tão bem. Você sentia por parte dos atores que eles estavam mesmo se sentindo acolhidos com você, que você conseguia fazer esse empurrar? Ou alguém olhava e falava assim, afinal, será que o Pedro queria estar aqui? Porque eu senti um pouco isso quando eu estava fazendo direção de atores, assim, no gênero. Você está fazendo isso, mas você gosta mesmo disso, sabe? Sim, e é muito engraçado isso, porque um diretor de novela, ele pode se escalar como ator, e ele entra, faz como ator e tá tudo certo, inquestionável, né? Tá no céu. O produtor de elenco não pode. Eu entendo que tem uma questão ética, né? Eu vou me escalar eu mesmo, né? Obviamente isso não acho que seja o caminho, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que eu critico muito, sempre critiquei, que é essa ambivalência. Tipo, eu sou produtor de elenco, mas eu também escrevo, eu também sou ator e eu posso, inclusive, ter uma loja de cookies, né? As pessoas podem existir em várias profissões, né? E a gente, e o mercado, o meio, de uma maneira geral, é muito duro, né? Acho que o Rio de Janeiro, principalmente, tem essa dureza, assim. Eu lembro que no meio do meu processo lá como produtor de elenco, eu lembro que eu me lancei ali e fiz um solo uma vez num espaço em Botafogo, foi super legal e tudo, mas ao mesmo tempo essa pressão do mercado e do meio causavam em mim uma tensão do tipo, a plateia já estava ali para me odiar, né? Porque é o produtor de elenco se colocando como ator, como assim? Né? Agora, como se as pessoas fossem se vingar de mim a partir da minha performance como ator, como se isso não pudesse existir, né? Que loucura. Mas, indo mais no que você perguntou, eu acho que eu consegui fazer a diferença, assim, sem colocar essa frustração de não estar ali, porque eu vivi aquilo de verdade mesmo, assim. Quando eu fui fazer produção de elenco, eu fui all in, assim, tipo, eu fui muito profundo naquilo. Eu fiquei sendo produtor de elenco há alguns anos, muito feliz fazendo aquilo. E eu fiz algumas temporadas. Eu trabalhei com a Dani Pereira, com o Guilherme Gobi, fazendo as temporadas da Malhação, fazendo os testes da Malhação. E eu fiz, acho que uns 5 anos seguidos os testes da Malhação. E aí, tipo, um pouquinho depois era eu que estava fazendo os testes das pessoas. Então, para mim, eu acho que eu quase que eu tava expurgando em mim coisas e fazendo diferente, fazendo bem mesmo. Do tipo, cara, eu passei por isso, isso e isso, e eu não vou repetir isso com essas pessoas. Eu vou fazer completamente diferente. Eu vou fazer com que essas pessoas cheguem aqui e fiquem confortáveis. Eu quis fazer isso, quase que um Robin Hood, assim, sabe? A justiça. Sim.
Sabe? Eu vou fazer esses testes, cara, essas pessoas vão amar. Tem vários meninos da Malhação que podem confirmar o que eu tô dizendo, que estão aí já no mercado, que passaram por mim, e que a gente conversa muito sobre isso até hoje, que é justamente isso. Eu fazia dos testes com esses meninos de 18, 17, 20 anos ser a coisa mais confortável do mundo, porque é muito opressor entrar num estúdio de televisão. É muito opressor. E as Ainda mais pessoas, e quem está na né? liderança muitas vezes faz questão de parecer para o ator, né, que aquele não é um processo colaborativo, que eles estão quase nos fazendo um favor para nós enquanto atores, e me faz imensa confusão isso. Eu passei por isso algumas vezes. Botem lá bonecos. Não, também, de situações, não foram muitas, mas tenho algumas situações com produtores de elenco, de me sentir, e algumas eu denunciei mesmo, a gente não tinha compliance na Globo, e eu fui à sala da diretoria dizer, eu acho inadmissível que um produtor de elenco atenda assim um ator. Vocês vão botar o quê aqui? Animais nos nossos lugares, se a gente não trouxer um material atualizado, se a gente não se apresentar, não fizer uma candidatura espontânea. Eu achava de péssimo tom a forma como algumas pessoas recebiam os atores. Assim, eu acho que é chato, eu acho que é massacrante, eu acho que vocês ficam, às vezes, super assediados, ficam super expostos. Mas a verdade é que o material, vocês trabalham, a matéria-prima de vocês, do produtor de elenco, é o ator. Falte ator, eles apresentariam o quê? Você não está mais nesse lugar, porque o Saturno está passando aí na tua vida e te botou no cantinho do questionamento. Eu tô total no cantinho do questionamento, gente. Você tá muito artista agora, você tá muito ator, né, Pedro? Você tá muito ator, não tá? Eu tô. Isso sempre volta, assim, porque é aquilo, né? Eu tenho uma vida profissional muito em linhas paralelas, assim, que se seguem, sabe? E elas coexistem, assim. Já trabalhei com muita coisa no mesmo meio, né? Com outras coisas, com produção, com figurino também já trabalhei. Mas o ator sempre volta. Tipo, o figurinista nunca voltou, por exemplo. O produtor de elenco acho que tá indo embora. Mas o ator nunca volta. Essa é a prova de que você é um puta ator. Você faz qualquer personagem. E você, da noite pro dia, vira um produtor de elenco, e você vira um figurinista. E é isso, você se joga muito, você tem essa atitude que eu acho que é muita coisa do ator. Vai lá e se coloca no lugar, vai lá e faz, né? E tem outras coisas que eu acho bacana também que você faz, que assim, não estar naquele lugar quando você tem a consciência de que você não está somando, que o teu coração já não está lá. Você não tem medo de trabalhar com qualquer outra coisa. Isso é super importante, né? Para o ator, a gente falar disso. Isso para mim é muito verdade. Eu acho que até em algum lugar me atrapalha às vezes, porque eu acho que eu não tenho muita resiliência, sabe? A resiliência para mim bate num lugar chato, porque eu só consigo estar onde eu tô amando. Sabe? Eu tenho que estar com muito tesão fazendo, senão eu não funciono mesmo, assim, eu não consigo. Então eu prefiro ir embora. Só que eu tenho também uma inteligência de ir embora no auge, eu não deixo dar merda. Uhum. Quando eu começo a ver que eu vou errar, eu sou perfeccionista. Sai em grande, eu prefiro ir embora. Eu prefiro ir embora. Mas isso é chato, porque às vezes, no meio de um processo, cara, a vida adulta não é. Ela te exige outras coisas, né? E aí, eu tenho que. Às vezes você tem que ficar, cara. Às vezes você tem que continuar. E é muito difícil para mim. Eu não sei, eu nesse aspecto sou muito como você, e eu tenho essa verdade, assim, aonde não puder amar, não se demore. Porque eu, em desamor, ainda não aprendi a ser uma pessoa tão elegante, tão generosa. Então, assim, procuro mesmo fazer tudo que eu faço e todas as minhas escolhas serem com amor. É claro que a gente faz coisas chatas na vida, mas eu faço coisas chatas, por exemplo, para ganhar dinheiro, entendeu? Não vou fazer isso com a minha profissão e com o meu dom, que eu acho que é um pouco a tua onda e o que a gente estava falando também sobre quantos artistas desistem de verdade, Pedro, por falta de grana.
Sim. Né? E isso não tem nada a ver com falta de talento, é falta de grana. E, na verdade, é o prazo que você coloca para poder viver do seu talento. E, às vezes, você bota prazos muito curtos para a tua carreira rentabilizar. E mata muito... o processo criativo enquanto isso, né? Porque... mata o processo criativo e a impossibilidade de ser outra coisa, né? Porque a gente só se encaixa nas caixas, né? E assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, se uma atriz da novela decide que ela vai querer trabalhar numa loja só para ela se recapitalizar 6 meses, assim, para ela poder fazer um curso, cara, algumas fazem, mas eu bato palmas para as que fazem, porque isso vira manchete, vira nota, e é uma nota pejorativa, né? Do tipo, a pessoa não deu certo. Você não pode ser um ator que resolveu trabalhar com outra coisa. Você pode fazer isso, né? E eu acho, assim, eu como Mas ator... eu não sei quem autoriza e quem desautoriza isso, porque exatamente. ninguém chega para resolver as contas desse cara, né? Ele chega para pagar a conta da luz? Não, né? Essa mesma imprensa que questiona esse lugar e que é a imprensa no Brasil, eu realmente tenho assim alguns dedos para falar, não são todos, mas normalmente é nesse lugar muito pejorativo. Sim. Do onde anda, o que está fazendo, uma imprensa que coloca o artista na box. E nós estávamos falando de uma coisa, quando a gente estava alinhando a entrevista, que é incrível, né? Porque, assim, o pintor, um artista plástico pode estar em casa produzindo, está em exercício, ele está sempre mantendo o processo criativo dele em alta, apesar de estar em períodos de exposição ou não. Por que raios o ator fica completamente castrado e preso dentro de uma caixinha? Se ele não está fazendo televisão, ele desconecta totalmente do processo criativo dele, não deixa emergir possibilidades, não é? Porque a gente sabe que se você não está criando, vai ser muito difícil de inovar alguma coisa. Gente, assim, eu fiquei 3 anos, foram 3 anos, longe totalmente do meu ofício de ator, trabalhando com outra coisa. E esses 3 anos foram de um amadurecimento que, ao fim desses 3 anos, eu era um ator 1000 vezes melhor. Muito melhor. E o amadurecimento e o autoconhecimento, terapia. Gente, atores, façam terapia. Melhor coisa para se conhecer e para entrar em contato com o profundo do humano, que é o que a gente dá, no fim das contas. Verdade. Então, assim, às vezes, um ator tem uma entre-safra de 2 anos que vai fazer toda a diferença para como ele vai sair desse gap. Exato. E às vezes tem atores que não param de trabalhar, que não tem tempo de olhar para dentro e que cristalizam num lugar e que chegam na vida adulta, numa vida madura, e tem 45 anos e não tem mais tanto para dar, porque esgarçou num lugar, cristalizou num lugar e que ficou ali, sabe? Então, às vezes, é aquilo que a gente estava falando ontem. Quem está dando a volta na pandemia? Quem está dando a volta na pandemia? Quem é que tá sapateando na cara da pandemia? Foram os que estavam completamente protegidos, blindados. Tem muita gente que está pirando, cara. Sim. Mas quem já estava pirando desde sempre nesse lugar da instabilidade, fazendo de um limão uma limonada, de repente conseguiu passar por isso um pouquinho menos ruim, né? Assim, a nossa volta, eu acho que nós estamos percebendo muitos colegas que conseguiram virar a chave, conseguiram se descobrir aí na pandemia com um power danado e super criativos e produtivos. Eu acho foram que pessoas que não tiveram... A comodidade não dialoga bem com o ofício do artista. Eu acho, assim. Se você Triste isso, hein? Triste. Mas é verdade, é verdade. Se você pegar um ator que está há 10 anos com um contrato e um outro ator que trabalhou tanto quanto esse, mas nesses 10 anos só fez obra certa, né, que nunca teve nenhuma certeza, eu tenho certeza que o que não tem o contrato, ele estava mais pungente, ele estava mais em busca, ele estava, sabe? Porque a comodidade para o artista, ela
eu acho que ela promove um apagamento. Eu acho que você tem que ter muito mais disciplina Muito tendo mais uma... disciplina e muito mais conexão, mais consciência dessa missão, desse Sim, propósito, para isso não acontecer. Porque eu acho que tem exatamente. muita gente que tem uma vida de contratos e de grande estabilidade, que fizeram uma vida bem bacana, mas que sempre se mantiveram produzindo seus próprios Sim, espetáculos e que, né, a gente conhece quantos artistas que, total. apesar das suas carreiras dentro das emissoras e de contratos super longos, mas pessoas muito conectadas mesmo com a arte, né, com a coisa do fazer do teatro, principalmente. Muita gente que Tem que teve ter muito muita tempo na disciplina televisão. para você conseguir viver com a comodidade, assim, num lugar mais... Mas porque a vida não vai estar te promovendo a sambadinha, né? Não. Ou pula pirata. Você vai ter que promover isso, porque, né, quando as coisas estão mais garantidas, é bem mais difícil você, né? Enfim, Não, é mais e aí tendencioso. tem que ter mesmo, talvez mais chamado mesmo, né? Mais presença Total. desse E chamado. você Porque usar você essa está lá comodidade a dentro, seu favor, né? tem essa comodidade, tem essa estabilidade, esse privilégio, mas apesar de trabalhar não sei quantas horas por dia e ter esse compromisso para cumprir do seu contrato, você ainda vai lá e produz, e bota a cara, e vai para a estrada, e viaja, e é perrengue, né? E é fazer turnê e tudo isso aí. Eu acho que O chamado faz toda a diferença, você tem toda a o razão. chamado faz... Olha, uma pessoa que me ocorre aqui é o Fagundes, né? Que a vida inteira Total. fazendo teatro, viajando com o espetáculo dele, produzindo, e até ele com o dinheiro dele, inclusive. Um exemplo nesse aspecto, assim, que mais pessoas fizessem isso. E quando que você descobriu que você queria ser ator? Como é que caiu esse helicóptero na sua cabeça? Nossa, eu sempre quis, eu acho. Eu nem lembro de quando eu quis. Eu sempre quis ser ator, desde Sempre. criança, eu acho. Acho que desde criança. Gente. E aí fazia umas coisas na escola, assim, né, bem informais. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu tava nesse momento, assim, de tipo. Foi um momento parecido com a minha vinda para Portugal, porque foi vai fazer vestibular de quê? Aí, né, na hora, assim, adolescente, não sou de uma família de artistas, não andava com ninguém do meio, assim, todo mundo falava, fazer uma coisa mais certa, né, mais certinha e tudo. E aí fui me inscrever no vestibular e por acaso apareceu eu fui me inscrever no vestibular da PUC na época, eu ia fazer comunicação social lá. Ia me inscrever para o vestibular de comunicação social. E aí apareceu um banner no site falando novo curso Artes Cênicas, primeira A turma. Alice fez, ó, tá aqui, a Alice Reis fez também. Primeira turma. E aí eu falei, vou me inscrever para Artes Cênicas. É isso. E aí passei no vestibular para Artes Cênicas. O da Unirio, eu não consegui fazer o teste de habilidade específica porque caiu num dia de uma prova na minha escola e eu era o único que precisava dessa data e a coordenação cagou na minha cabeça e aí eu não consegui fazer o teste de habilidade específica. Eu sou muito ansioso, não quis esperar mais um ano. Meu pai, na época, podia pagar e aí eu agradeci o privilégio e fui fazer. Entrei na universidade em 2009, primeira turma de artes cênicas. Era eu, Alice Caymmi, Fernanda Nobre, Juliana Boller, Luiz Carlinhos. Era uma galera incrível, assim. Então eu tive muita sorte, porque Juliana Boller. eu tinha 17 anos e eles já eram pessoas do mercado que estavam ali numa de se reciclar e de buscar mais conhecimento, que me abraçaram completamente, assim, me fizeram tipo mascote e eu amadureci muito convivendo com eles, né? Imagina. Foi muito importante. Então, essa minha faculdade foi. Foi aí que você conheceu a Fernandinha Nobre. Foi. Vocês são Eu tinha, super amigos. eu tinha 17, ela 25. Eu não sei como é que ela teve paciência comigo. Eu não teria. Ela foi muito generosa. Você é um geminiano carismático demais, né? Você é geminho, não é? Você é gêmeos? Eu sou gêmeos. Pois é. É o carisma dos geminianos. E o que é que mudou na indústria, no teu ponto de vista, principalmente com essa pandemia? O que você acha que não vai ser mais como antes, Pedrinho?
O que eu tô achando bem legal agora é a questão da internet, né? Cada pessoa é o seu próprio canal e o mercado está sofrendo um baque gigante porque algumas pessoas já conseguiram a proeza de serem maiores do que um canal de televisão. Isso é impressionante. Quando? Isso é impressionante. Eu acho que essa pulverização ela melhora o mercado, né? Porque eu acho que democratiza um pouco, né? Bastante, na verdade, fica bem mais democrático. Você não tendo uma empresa hegemônica onde você só tem uma porta para bater e agora você pode produzir o seu próprio canal, o seu próprio conteúdo e ainda tem outras pessoas fazendo que, né? Pescam outras pessoas e criam, né? Netflix, HBO, Warner. Fora os canais mesmo, Porta dos Fundos e tudo isso, né? Que acontece. Acho que o mercado está muito mais pulverizado e essa concorrência faz com que fique mais interessante para os atores também, né? Fique mais interessante para todo mundo. Mas essa possibilidade de ser o seu próprio canal eu acho muito, muito legal. Porque, né, Principalmente no Brasil, né? Nossa, total. Isso te dá muita margem para criação mesmo, assim. Você pode fazer o que você quer, né? E o E que isso que é você muito acha? legal. O que você acha que a indústria espera hoje de um ator? Olha, essa é uma questão bem polêmica, né? Porque eu nunca produzi nenhum elenco onde o número de seguidores foi um assunto dentro da cúpula de diretores e eu saí da produção de elenco de televisão, né, que é uma indústria mais forte, mais pesada, em 2018. E eu nunca vi isso mesmo. Eu nunca produzi. Eu trabalhei em mais de 15 produtos, mais de 15 projetos, e eu nunca vi seguidor ser determinante para uma escalação. E eu, como produtor de elenco, eu vou sempre olhar para o lado artístico, porque eu sou um ator e eu quero o melhor ator pro personagem. Ponto. Se ele tem 20 milhões de seguidores, se ele não tem, isso é uma questão do comercial das empresas, que não está no casting, né? Eu tenho certeza que esse papo rola numa cúpula comercial, numa cúpula de merchandising. Só que essas pessoas, em geral, elas não estão conectadas com o artístico, elas estão conectadas com números, com dinheiro, né? Com outras coisas. Resultado. Com Com outros resultado. resultados. Com outros Exatamente. resultados. Não o resultado artístico. Mas aí eu acho que o mercado já está provando o próprio veneno nesse sentido, que assim, já teve uma novela que as 3 protagonistas eram as 3 atrizes com maior seguidores no Brasil. Foi um sucesso? Não foi um sucesso. Então, assim, o mercado já está entendendo que isso seguidor não sustenta. E não sustenta mesmo, porque assim, se a série for boa, o que sustenta é texto, o que sustenta é direção, o que sustenta é atuação. Porque se uma série for boa, com um elenco de 10 atores que você nunca viu na vida, a série vai bombar. La Casa de Papel, ninguém conhecia ninguém que tava ali. E tem uma outra coisa, né? Que você não consegue, enquanto celebridade do Instagram, assegurar que a sua audiência quer consumir o produto que aquela Exato. televisão ou aquele streaming está produzindo. Ou seja, você não carrega essa legião de fãs que navegam aqui nessa rede, elas estão acostumadas e querem assistir coisas, de repente, num outro formato, né? Os teus seguidores realmente não asseguram a audiência, mas a gente sabe que tem pesado na escolha de algumas pessoas, né? Eu acho que pesa, acho que é uma maneira pouco inteligente de escalar, porque eu vejo, gente, é muito simples. Eu não tenho 40 anos de experiência como amigos meus têm, tenho muito menos, mas para mim é muito claro que um bom ator resulta artisticamente e comercialmente. Resulta. O público não é bobo.
né? Não. O público, na verdade, está muito treinado, né? Assim, principalmente o público brasileiro. São muitos anos Sim. papando teledramaturgia da boa, que a gente exporta para o mundo todo. Então, o nosso público é mais crítico que os nossos críticos. Gente, Eles a minha topam a distância o teste da avó e não perdoam. O teste da avó. Eu sempre sacaneava isso. O teste da avó é maravilhoso, sabe? A minha avó assiste todas, adora e tal. E ela sempre fala: não gosta dessa garota? Pode ter certeza. É o trabalho da atriz que está incomodando ela e ela não sabe argumentar, não sabe dizer por quê, né? Mas com certeza é uma atriz que está mandando mal e ela fala que não está gostando, mas ela não entende muito por quê. Não conecta, não entrega mensagem. E as vozinhas estão super treinadas em receber essa mensagem, porque são plateias assim, feitas, né, na melhor categoria. Mas eu acho que você fez artes cênicas. Eu fiz arte, eu sou formado em teatro. Não, eu acho que as indústrias elas têm que começar a olhar mais para isso, assim, porque isso me incomoda muito, assim. Seguidor ser critério de escalação, assim, para ir cantar no Faustão, ok, né? A pessoa quer audiência, então coloca quem vai dar mais público, ok. Vai de Sangala, Pablo Vittar, tá ótimo. Agora, para interpretar um personagem numa obra de ficção, o critério ser seguidores, tá tudo errado, gente. Desculpa. Realmente, assim, eu não sei nem por onde começar. Sou obrigada a concordar com você. Você está quase colocando uma pistola na minha cabeça. Tô brincando. Concordo em gênero e número. Amor, você se formou em artes cênicas. Depois você tem a experiência lá dentro como produtor de elenco. Hoje, o mercado como está hoje, com tanto streaming, graças a Deus o audiovisual bombando, o cinema vai retomar quando isso tudo passar. Essa abertura, essas novas plataformas, né, esses novos formatos, quero um formato como o nosso da live, que é para atores, e a segunda temporada já uma mescla, enfim, tanta coisa que pode surgir aqui. Você acha que o novo ator vai precisar continuar se formando no teatro? Como é que você vê isso? Nossa, pelo amor de Deus. Sim! Vou gritar que sim! Pelo amor de Deus. Tá bom. Gente, assim, sabe o que faz um bom ator? Referências. Referências. Leiam tudo. Assistam tudo. E quem é que vai te dar o start para te ensinar a pensar e direcionar os seus interesses para o que realmente vai te devolver resultado? Uma universidade, uma escola, uma formação. Os meus professores me ensinaram a pensar na medida em que eles me apresentaram uma bibliografia por onde começar. E aí, a partir dessa bibliografia, eu conseguia começar a escolher. Como é que você pega um texto, lê o texto e você sabe se ele é bom ou não para você fazer? Porque você tem que ter uma base que te possibilite ter esse senso crítico. E como é que você tem senso crítico? Aprendendo a pensar com a própria cabeça. E você só aprende a pensar com a própria cabeça se formando em algum lugar. Não cai do céu. Claro, temos exemplos de autodidatas, mas são a exceção da exceção da exceção. Não queira ser exceção antes de seguir a regra. Exatamente. Então, assim, se formem, porque é o melhor jeito de aprender a pensar. E pensar com a própria cabeça é uma coisa que ninguém vai te tirar nunca na vida. Vai ser chato, porque a maioria das pessoas não pensa com a própria cabeça e você vai começar a se irritar um pouco com o mundo. Mas é melhor. Concordo totalmente. Né? Eu acho que é por aí. E tem uma coisa que aflige muito os atores, né? Primeiro é não saber dos testes. Ator que não tem agenciamento sofre pra caramba dessa falta de informação, de que nunca chega a tempo, que não consegue concorrer às oportunidades. E se queixam tanto disso quanto do lugar das participações especiais e dos elencos adicionais, com muito medo de ficar transitando muito tempo nesse lugar e não conseguir sair dali para uma oportunidade, para um personagem com mais incidência.
que você tem para falar sobre isso, Pedrinho, que viveu lá dentro? Nossa, é muito delicado isso, assim, porque eu sempre ouvi os dois lados, né? Além de ser ator, eu sou amigo de muitos atores e que reclamavam muito disso, de de ocupar uma caixa da qual eles não se identificam pessoalmente, assim, né? Me colocam para fazer sempre a enfermeira, só que eu não me considero essa atriz, né? Eu não me, isso existe muito. Só que o que eu acho é que assim, o mercado ele é muito improvável, né? É imprevisível. Ele é muito imprevisível. Não é improvável, ele é muito imprevisível. Então, eu já vi de tudo. Não acho, pessoalmente, que uma atriz que faz muita participação está fazendo muita participação porque ela aceita fazer sempre as participações. Eu acho que o ator também comunica ao mercado quem ele é, né? Então, é isso, assim. Quem você tá mostrando para o mercado que você é, né? Isso é muito. Isso é muito. Aquela parte da energia que a gente estava falando que não é assim tão intangível, mas que imprime de uma maneira. Entende? Eu tenho amigos que conseguiram virar essa chave totalmente, com muito trabalho, e é isso, é muito trabalho, e tem outros que tentaram e que não resultou. Então, acho que não tem uma regra, entende? Tenho amigas que queriam mudar a cara como o mercado enxergava o ator ele, né, ele como ator, e que conseguiu. E tem pessoas que fizeram o mesmo percurso e que não conseguiram. Eu acho que tem várias maneiras, né? Mas eu acho que o que mais vai fazer com que você consiga é coerência com o seu desejo, né? Às vezes, imagina, uma pessoa que está há muito tempo fazendo participação e quer ser vista como um ator maior ou um ator mais sério, você tem que buscar isso fora, né? Se a empresa onde você quer ser visto com mais seriedade não te vê com seriedade, acho que um caminho é você se testar e se estabelecer no mercado de uma outra maneira. Vai fazer teatro, vai fazer cinema. Como? Existem mil jeitos de fazer. Mostra isso. Né? Mas mostra isso, né? Você, eu tô chateado porque só me chamam para fazer o Amigo 2. Mas quando me chamavam para fazer o Amigo 2, eu não dava nada além do Amigo 2 para as pessoas que poderiam me chamar. Eu não estava em cartaz com uma peça, eu não estava entregando um puta trabalho de ator no espetáculo, eu não estava na publicidade sendo uma pessoa super engraçada que pegava os personagens e era conhecido. Eu não estava. Então, o mercado me dava o que eu entregava para ele também. Sabe? Mas eu acho que tem muito, e eu acho que isso acontece muito, que é os atores que estão há muito tempo fazendo teatro, que têm uma carreira super estabelecida no teatro, tem um pouco um certo sentimento de injustiça, se sentem injustiçados, porque querem que alguém pegue neles e fale: você é incrível e vem agora trabalhar isso. Só que aí essa pessoa tem esse desejo meio oculto. E ela faz teatro, ela só faz teatro. Mas num desejo oculto dela é que ela quer ser reconhecida nacionalmente. Um caminho para isso é ela fazer uma novela. Só que na rodinha de cerveja do povo do teatro, ela só fala mal de televisão e de quem faz televisão. Então, a coerência que eu falo é essa. Então, abraça o seu desejo. Entende? Se você quer ser conhecido nacionalmente, cara, você pode, né, fazer uma peça igual o Paulo Gustavo fez e se fazer totalmente pelo teatro, mas assim, é uma exceção, né? Não é uma regra, não é um caminho que é fácil, né? Então seja coerente com os seus desejos, assim, né? Você fazer
você agir... Mas essa estratégia já... Mas essa estratégia já deu sorte para muita gente, né? Acho que a gente vive hoje um tempo um pouquinho menos cruel de ditadura da beleza, com mais oportunidades de personagens que não são plurais, exatamente. Não tem mais aquela coisa da protagonista sempre linda, o herói sempre lindo, e a gente já está vivendo uma coisa bem mais democrática, que eu acho que antes tinha muito esse estigma, né? A televisão e os belos tinha isso. Agora já fica mais democrático. Sim. Mas sinto que muita gente já conseguiu... Sim. É só porque ele falou uma coisa interessante que eu quero até defender aqui. Ele falou assim, e mesmo que tivessem com um papel legal no teatro, a verdade é que a verdade em caps lock, que não é a verdade, e é por isso que eu quero responder, é que mesmo assim, quantos % de um diretor de casting, autor e diretor pintam numa plateia? Agora eu vou fazer aqui o outro lado, que é o seguinte... Eu ia em todas as peças, inclusive a TV Globo pagava todos os meus ingressos de espetáculo. A gente vai a todos os espetáculos que estão em cartaz. O pessoal da pesquisa de elenco tem um mapa dos espetáculos que estão em cartaz e eles assistem tudo, tá? Não são todos que vão, mas o pessoal da pesquisa de elenco vai em todos. Isso é um fato. E eu também ia bastante. Então, e alô, antes de existir a rede social, os produtores de elenco viajavam muito o país e estavam, inclusive, dentro das escolas de teatro. Sempre tiveram linha direta. A parte de pesquisa de elenco sempre foi muito ativa. Se a peneira é dura, agora, enfim, é outra coisa. Mas pesquisa sempre existiu. A peneira é dura, até porque o diretor de elenco, ele entrega as opções, né? E tem a capacidade e a função de mostrar às pessoas, mas ao mesmo tempo a decisão final é do diretor-geral, do realizador. Então também e aí isso já é outra... Aí por isso que a peneira vai se afunilando. Mas que o diretor de casting vai ao teatro, o diretor de casting vai ao teatro. Até porque se o diretor de casting não for ao teatro, ele nem é diretor de casting, porque é onde a matéria-prima do trabalho dele está. Exatamente. Desculpa, eu te cortei, mas só porque eu vi isso aqui. Não, é isso. Eu super concordo com você. Eu acho que se o universo não está trazendo para você mais disso que você diz que você quer, ou não está trazendo nada disso que você diz que quer muito, que é o seu grande desejo, o seu grande sonho, primeira pista é que eu acho que isso é transversal para qualquer carreira. Se você não está recebendo o que você quer, porque você não está sabendo pedir. E muito provável que você tenha aqui alguns bloqueios até para ter isso como verdade, né? Até você se liberar mesmo para dizer, não, eu tenho direito, eu quero viver isso, né? Eu quero ser um ator de televisão e tal. Agora, também, muitas vezes, a dificuldade de você fazer por você aquilo que você espera que o outro faça, né? E você não sai e não vai produzir o teu espetáculo, ou você não produz hoje aqui alguma coisa absolutamente relevante para essa audiência. E quantas pessoas, se calhar, já passaram pelo teu perfil e não viram e não souberam do artista que você é ou que você diz. O fator sorte é muito determinante. E isso é um fato que, infelizmente, a gente tem que destacar aqui, porque, gente, eu já vi muita coisa acontecer, mas, assim, com muita sorte. Sorte de você estar no lugar certo na hora certa. Sorte de um diretor ir com a sua cara, simplesmente. Já vi. Diretor que cismou com o ator e quis ele, e o cara tá aí até hoje. E, assim, por quê? Eu não concordava com a escalação. Mas o cara achou que era e foi. Porque nós somos humanos completamente imprevisíveis dentro, né, dentro das cabeças de cada um, né? Não tem uma regra, né? Não tem uma cartilha. Então, cara, a pessoa que escolhe, o ator que vai trabalhar é um outro ser humano que tem 1000 particularidades e, por acaso, ele achou que a Carla é a pessoa, gente.
Sorte da Carla. Exato. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu falo Isso isso é toda hora. difícil, Tem mas é muita verdade. gente melhor do que a gente lá dentro, tem muita gente mais fraca do que você lá dentro, mas contra isso você não pode fazer nada, você só pode fazer alguma coisa para que as pessoas te percebam da forma exatamente que você quer ser percebido. Isso está na sua mão, isso é responsabilidade sua, isso é você construir a sua autonomia. Mas as redes Vem para sociais, isso, né? e elas vêm para ajudar nesse sentido, assim, porque é mais um lugar para você se mostrar de uma maneira interessante, ou da maneira que você quer que você seja visto, sabe? Mas o que eu acho difícil é que, assim, isso é um caminho, né? Como é que você quer ser visto? Então eu vou me mostrar como eu quero ser visto. A rede social é um canal incrível para isso acontecer hoje em dia. Só que como se mostrar da maneira que você quer ser visto? Primeiro, você tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é, o artista que você é, qual é o seu tamanho. E isso se confunde muitas vezes na cabeça do artista. Na minha se confunde. Então, às vezes você está tentando ocupar um lugar que, desculpa, não vai rolar. Você está tentando ocupar um lugar que não é para você. E eu isso, não acho isso limitador. Não acho isso limitador, não. Acho que Ao contrário. É o contrário. Porque se você se isso entende, é tirar, né? É tirar daqui e abrir. Isso. Se você entende o lugar que a calça 36. A Inês estava aqui. A gente tem a metáfora da calça 36. Para de tentar entrar na calça 36, exatamente. Caralho. Eu acho que é isso. Eu acho que isso. E a dificuldade não é se mostrar. A dificuldade aliás, a dificuldade não é entender que é se mostrar. A dificuldade é justamente conseguir se mostrar nesse lugar real, que é o lugar onde você vai ocupar. Não adianta. Entendeu? Tipo, por exemplo, você tem 1,45 m e você é homem e você quer. O seu sonho é ser o protagonista da novela das 8. Tá difícil, um pouco. Tá difícil. Tá difícil. Se você ficar batendo nessa no tecla, Brasil, tá difícil. Entendeu? É frustrante pra pessoa. Só que assim, quando você entende que você tem 1,45, aí você fala, não, com os meus atributos físicos eu tenho que ser outra coisa. E aí você entende essa outra coisa, e aí as coisas começam a acontecer. Eu acho. Eu usei um exemplo esdrúxulo, tá, gente? 1,45, whatever. Mas assim. Não, mas é a gente saber onde é que a gente brilha, não é? E não ter problema, porque nós somos únicos de verdade, e é isso que a gente pode trazer, essa singularidade que a gente pode emprestar para os personagens, que a gente pode colaborar nos processos todos, e é importante a gente ter isso claro, né? Ter essa autoconsciência. Se você não tiver autoconsciência, se você não for um bom observador de você mesmo, ainda trabalhe para ser, porque você vai precisar disso para ser um bom artista, né? Um artista precisa ser um bom observador acima de tudo. E comece por se observar antes de ficar olhando lá para fora, etiquetando tudo, comece a organizar essa caixinha. Nossa, Pedrinho. Entender quem você é a principal ferramenta do ator. E tudo que você vivencia na sua vida pessoal é material de trabalho. Uma ida à padaria pode ser um material de trabalho para você. Eu acho apaixonante. Que é a forma da gente estar na vida, né? Eu acho que ser artista é um lifestyle mesmo, tem a ver com esse nosso olhar, o quanto a gente consegue extrair do mundo à nossa volta e transformar isso em histórias em conteúdo que é relevante aí para nossa audiência, de certa forma, em histórias que podem impactar as pessoas. Pedro, eu tinha 500 outras perguntas para fazer com você. Essa é uma live em 3 atos. Pode me chamar de novo. Meu convite principal já te fiz em off. Boa. E super obrigada. Eu acho que tem aí mesmo muita coisa que você pode partilhar com essa galera. Essa tua vivência como produtor de elenco foi incrível. E com certeza vai existir um antes e um depois disso na tua carreira como ator. Né? Com certeza. Com certeza, não tenho dúvida. Muito, adorei muito, participar. Pode me chamar de novo que eu volto eu na vou parte 2. Volta. Vai ser Pedro em 3 atos. Vambora. Grande. Beijo. Gente, beijo. Boa tarde.
Até a próxima.